Vamos conversar agora ao vivo com o próprio ministro Rogério Marinho. Ministro, boa noite. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso CNN Prime Time, até para explicar exatamente qual o problema desse pedido do Estado de São Paulo e que provocou essa sua reação. Ministro, boa noite para o senhor. Boa noite. Primeiro, é importante sermos todos solidários com as famílias que estão desabrigadas e aquelas que tiveram óbitos, né, no seio familiar. Então, esse é o momento em que todos nós, que fazemos parte dos órgãos públicos, estaduais, municipais e federais, estejamos todos antenados, sintonizados e prontos para dar a cobertura necessária a essas populações. O governo do Estado de São Paulo tem uma das defesas civis mais bem preparadas e aparelhadas do país. E o governo sabe de que forma deve acionar o governo federal quando houver necessidade de aportes de recursos e de apoio logístico, estrutural e financeiro. Nós temos um sistema que está disponível em todo o Brasil. Eu reitero que a Defesa Civil do Estado de São Paulo tem absoluto conhecimento de como funciona. E nós recebemos um ofício hoje, né, nos solicitando quase 500 milhões de reais, dos quais 90% desse recurso para obras de prevenção, que são recursos que devem ser direcionados ao Congresso Nacional por ocasião da votação do Orçamento Geral da União. Então, não são cabíveis, não são adequados para o momento que nós passamos. Nós, ontem mesmo, por orientação do presidente Bolsonaro, nós ligamos para os prefeitos das cidades que tiveram maior número de óbitos, né? As prefeituras de Francisco Morato, Embu das Artes, Franco da Rocha, Várzea Paulista e Ribeirão Preto. Eu, pessoalmente, me contactei com os prefeitos dessas cidades. O nosso secretário de Defesa Civil já está em São Paulo, sem noticiar há pouco, ele teve uma reunião com a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Nós estamos à disposição para fazermos o suporte necessário, né, à medida que os pedidos de ajuda cheguem ao nosso Ministério e à Defesa Civil. A liberação de recursos é extremamente ágil. Você tem uma ideia, nós liberamos quase 200 milhões de reais para Minas Gerais e Bahia no mês de dezembro, né, em função das chuvas que ocorreram naquela região. O presidente da República pessoalmente orientou e foram divulgadas medidas provisórias de quase 1 bilhão e 700 milhões de reais, 700 milhões de reais para a área de abrigamento na cidadania, mais de 500 milhões de reais para a Norte e Defesa Civil, mais de 400 milhões de reais para o DENIT, para a recuperação de estradas e rodovias. Nós estamos à disposição. A forma adequada para recepcionar o recurso, o governo do Estado sabe qual é. Mas quando o senhor fala que a forma adequada seriam os prefeitos fazerem esse pedido, por que o senhor faz a inferência de que seria uma questão político-eleitoral por trás desse pedido, digamos, incorreto? Me parece que, desde o primeiro momento, a forma como o governo tem reagido não é de querer resolver o problema, é de querer fazer um embate político desnecessário, descabido e lamentável. Ontem, quando aconteceu o desastre, eu acho que o momento era de solidariedade e de conforto às famílias e de cada um de nós fazer a sua parte. Nós assistimos declarações no sentido, olha, o governo federal não fez nada, nós é que vamos fazer alguma coisa, estamos aguardando ainda um pronunciamento, uma posição do governo federal. Então, acho que esse não é o momento. Os anos estão acirrados, mas de forma desnecessária. Esse é o momento de nós, governo estadual, federal, município, nos debruçarmos sobre a situação dos desabrigados, consolarmos as famílias que tiveram óbitos, tratarmos das pessoas que estão desabrigadas. Na segunda etapa, fazer a recuperação da infraestrutura das cidades que, porventura, tenham sido atingidas. Não é o momento de fazermos embate político. Essa é a nossa preocupação. Ministro, desse valor que o governo estadual pede, 500 milhões de reais, se for feito o pedido pelos prefeitos, esse dinheiro, esse volume, pode ser enviado ao Estado de São Paulo? Alô? Oi, o senhor me escuta, ministro? Sim, o valor que o estadual pede. Isso, se for feito o pedido da forma, digamos, correta, como o senhor disse, pelas prefeituras, esse dinheiro, esse volume, pode ser enviado para o Estado de São Paulo? Olha, o que for necessário para resolver as questões geradas pelo efeito da catástrofe climática, o governo está à disposição. Desde a questão do abrigamento, do acolhimento, da alimentação,
de cobertores, de remédios, de água para a população, até a recuperação da infraestrutura, dentro dos protocolos e dentro da legislação que o governo de São Paulo perfeitamente conhece. Então, se for feito dentro do que... Infelizmente, aparentemente nós perdemos o contato com o ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Agora voltamos com o contato. Ministro, é importante a gente repercutir com o senhor a nota do secretário de Desenvolvimento Regional de São Paulo, Marco Antônio Vignoli. Ele enviou esse posicionamento para a nossa repórter Tainá Falcão e diz o seguinte: desde 2020, nós enviamos ao governo federal os pleitos de obras anti-enchentes na região metropolitana de São Paulo. E segundo o que diz o secretário de Desenvolvimento Regional, sem sucesso. Pedidos feitos sem sucesso junto ao governo federal. O plano anti-enchente de macrodrenagem de São Paulo, continua a nota do secretário estadual, foi construído em conjunto com os 39 municípios, através de técnicos do governo do estado. E continua a nota do secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Antônio Vignoli. Classificar como motivação política esses pleitos seria uma demonstração de total desconhecimento sobre os temas relevantes do estado de São Paulo por parte do governo federal. Por favor, ministro, a gente não quer criar aqui um embate entre estado e governo federal, mas é uma resposta bastante forte, dizendo que desde 2020 são feitos pedidos e sem sucesso nas respostas do governo federal. É importante essa resposta que eu busco do senhor. Infelizmente, perdemos o contato de novo. Voltamos. Seria importante ter a sua resposta, ministro, para a gente não apenas responder ao secretário estadual, mas às pessoas que nesse momento passam por dificuldades. Infelizmente, o sinal está bastante instável com o ministro Rogério Marinho, do ministro do Desenvolvimento Regional. Ministro, vamos tentar mais uma vez. O senhor me escutou a pergunta? Podemos falar agora? Claro. É porque... Obrigado. A gente está tentando, a gente está tentando bastante. Vamos tentar. Uma última tentativa agora, ministro. O que você pode responder? Olha, o que o secretário responde é um nonsense, né? É uma coisa óbvia. Né? O que o secretário deveria fazer, além de mandar ofício, é buscar o parlamento brasileiro e convencer os seus deputados e senadores a... Bom, infelizmente travou de novo, mas já tivemos um começo de resposta do ministro Rogério Marinho sobre a posição do governo do estado de São Paulo frente aos 500 milhões de reais pedidos. Diz o governo federal que é um pedido eleitoreiro, é um pedido político, ao que foi rebatido pelo ministro Rogério Marinho em entrevista ao vivo aqui ao Prime Time, dizendo que não foi a maneira correta de ser feito isso e sim, é um pedido eleitoral, já que foi feito da maneira errada, já que o governo federal está em contato direto, segundo o ministro Rogério Marinho, com os prefeitos das regiões mais atingidas. Ainda nessa edição do CNN Prime Time, a gente tenta voltar com essa informação completa. Você já teve a posição do governo federal, a gente tenta voltar ainda nessa edição com a posição do governo estadual para o que é necessário para levar atendimento e socorro às pessoas que mais foram atingidas. O ministro talvez não esteja me escutando agora, mas eu agradeço muito a presença dele, a participação dele, a entrevista dele, ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional. Vamos voltar a conversar agora com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que respondia sobre o pedido feito pelo governo de São Paulo de R$500 bilhão, 500 milhões de reais, para ajudar as cidades atingidas pelas chuvas. Ministro, eu perguntava para o senhor se esse pedido, se fosse feito pelas prefeituras, se esse valor poderia ser destinado aqui ao estado de São Paulo. O senhor chegou a responder meio truncado, porque o sinal estava oscilando. Eu até agradeci o senhor no final da entrevista. O senhor nem estava mais presente, porque o sinal já tinha caído de vez. Mas agora, retomado o contato, eu queria saber se o senhor considera a sua resposta já dada, respondida, ou quer complementar? Márcio, obrigado aí pela gentileza. Só para complementar, claro. O que nós afirmamos hoje foi que o governo do estado de São Paulo conhece os procedimentos, os regulamentos, toda a liturgia necessária para a utilização dos recursos da Defesa Civil. Nós estamos tratando de uma tragédia. O que o governo nos pede são recursos para fazer a prevenção. E não é esse instrumento, nem é esse o momento. Esse momento de cuidar dos desabrigados, de fazer com que eles se sintam confortados.
né, e fazemos um esforço conjunto para resolvermos a situação emergencial. O que o governo do Estado nos pede, foi o que eu disse há pouco, são recursos provenientes do orçamento geral da União, que são disputados por todos os estados da federação. Então, o secretário, juntamente com a bancada de São Paulo, certamente neste ano de 2022, fará um trabalho junto ao relator do orçamento e aos seus pares para destinar recursos, né, para resolver esses problemas, junto com os recursos, certamente, do próprio governo do Estado e das prefeituras locais. Ministro, a nossa analista de política, Basília Rodrigues, participa também dessa entrevista e tem uma pergunta para o senhor. Basília, boa noite. Oi, tudo bem, Márcio? Boa noite, ministro. Obrigada pela entrevista. Para a gente sair daqui dessa conversa com um valor mais concreto do quanto o governo federal deverá repassar ao governo de São Paulo, qual a disposição de ajudar o governo paulista. Desse R$ 500 milhões, o governo de São Paulo estima que R$ 50 milhões, então uma parcela bem menor, R$ 50 milhões seriam utilizados de fato em caráter emergencial para socorrer essas famílias que foram aí castigadas pela chuva. E até fazendo uma comparação com a ajuda que o governo federal deu a outros estados, como Minas Gerais e Bahia, somando Minas Gerais e Bahia, foram aí cerca de R$ 190 milhões. Se São Paulo está pedindo pelo menos 50 milhões em caráter emergencial, o senhor consegue garantir nessa entrevista agora para a gente que pelo menos esta parte deve ser liberada para o governo de São Paulo? Basília, eu garanto a você que a necessidade dos municípios será atendida. Eu não posso definir um valor por um motivo muito simples. Cada caso é um caso. Vai ser a Prefeitura de Francisco Morato, vai ser a Prefeitura de Ribeirão Preto, que vai nos enviar a sua solicitação. Quantas famílias estão desabrigadas, qual é a necessidade do número de cestas básicas, de cobertores e de recuperação da infraestrutura. É assim que a coisa acontece. Mas para você ter uma ideia da dimensão dos recursos disponíveis, nós temos mais de 1,7 bilhão já em medidas provisórias disponíveis para ajudar não apenas o estado de São Paulo, Bahia e Minas, mas todos os estados brasileiros que necessitarem de recursos, tanto para a ação emergencial, como para ações de reconstrução. E a disposição do presidente Bolsonaro de que, se houver necessidade de um aporte maior de recursos, será feito. Agora, dentro dos protocolos, né, que regem a forma como a Defesa Civil funciona. Na hora em que há o problema, se decreta a emergência ou a calamidade, né, e nós imediatamente reconhecemos, em seguida se faz o pedido do recurso, é apenas uma folha de papel, né, os recursos são disponibilizados entre 24 e 72 horas, e após baixar as águas ou baixar o problema que está acontecendo, vamos ver qual é a necessidade de recuperação de infraestrutura. Então, o que houver necessidade para resolver uma catástrofe climática, o governo federal vai resolver e vai ajudar. Ministro, a Basília tem mais uma pergunta, mas só queria fazer rapidamente. O senhor falou o nome do presidente Bolsonaro. Está confirmada a vinda dele quarta-feira aqui para o estado de São Paulo? Não, nós iremos amanhã. Amanhã, às 9h30 da manhã, nós estaremos deslocando para São Paulo. Ok, Basília. E essa resposta ao governo de São Paulo, isso que o senhor está conversando conosco aqui em entrevista à CNN Brasil, o senhor vai entregar formalmente, respondendo este ofício, ou vai falar diretamente ao governador de São Paulo, João Dória? Olha, a resposta está dada, né? Na hora em que o governador tiver interesse em conversar conosco, fará pelos canais oficiais. Ele, como governador, será respeitado como qualquer governador de qualquer unidade federativa do país. Né? Agora, o problema que está acontecendo em municípios paulistas, há um ritual, há um dispositivo legal e ele será utilizado. Desde ontem, a nossa Defesa Civil entrou em contato, primeiro para alertar que haveria o problema. Ontem, o nosso secretário nacional entrou em contato com a Defesa Civil de São Paulo e dos municípios atingidos, e hoje o nosso secretário de Defesa Civil está em São Paulo, esteve inclusive no Palácio Bandeirantes, conversando com aqueles que estão com a mão na massa, que estão fazendo a sua ação de ajudar a população que, porventura, tenha sido, infelizmente, vitimada por essa catástrofe. Então, nós vamos continuar a fazer o nosso trabalho, e o que nós pedimos, e talvez tenha sido interpretado de uma forma um pouco mais forte,
é que esse momento não é de fazer o enfrentamento eleitoral. E as declarações que foram dadas pelo governador ontem foram nesse sentido. Esse é um momento de solidariedade, de união e de ajudar as pessoas desabrigadas. É isso que nós dispomos a fazer. Ministro Rogério Marinho, ministro do Desenvolvimento Regional, muito obrigado pela sua participação no nosso CNN Prime Time e agradeço também a presença de Basília Rodrigues. Só quando vem um ministro é que a Basília aparece por aqui, né, Basília? Volte mais vezes. É isso aí, Márcio, é isso mesmo. Obrigada. Boa noite, ministro. Muito obrigado mais uma vez.